Olá, sejam muito bem-vindas. Vamos aqui estudar mais um dia a palavra do nosso Deus maravilhoso. Eu sou Angelita Caio, eu sou teóloga e sou idealizadora do Emagreça com a Bíblia. E nós estamos aqui mais um dia para fazer o devocional do Emagreça com a Bíblia, porque a gente entende que o devocional do Emagreça com a Bíblia é o direcionamento profético diário que o Senhor tem para nos dar dia após dia. Então eu tô aqui para receber do Senhor e você também que entrar aqui, que vai aprender, que vai entender do Senhor o que Ele quer mostrar para mim e para você. Então entre aqui com um coração disposto a buscar o Senhor, um coração que deseja aprender do Senhor, que deseja aprender o que Ele quer para a sua vida, para a minha vida. Então vamos fazer o nosso devocional com temor, né? Que o Espírito Santo de Deus coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais um dia nós estamos aqui diante da Tua presença, porque nós queremos, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir o Teu direcionamento para hoje, nós queremos aprender com a história bíblica, nós queremos pedir ao Senhor que esquadrinhe o nosso coração, que o Teu reino venha sobre nós, porque nós sabemos que o Teu reino não é comida e nem bebida, mas é paz, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender a Tua palavra, que o Senhor venha repreender tudo que não provém de Ti, toda a ação do inimigo, toda a ação contrária do inferno, Pai, que quiser vir aqui para atrapalhar o nosso estudo, o nosso momento com o Senhor, que o Senhor repreenda, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor esse momento, consagramos ao Senhor essa reflexão que vamos fazer e pedimos a Tua graça. Espírito Santo, toma o trono. Espírito Santo de Deus, toma o trono deste lugar e venha nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz, minhas irmãs, sejam muito bem-vindas. Nós estamos aqui estudando o livro de Gênesis. Hoje nós vamos entrar no versículo 19, né? E nós vamos entender o que Deus tem para nós. Como eu estava falando, né, no início, o nosso devocional aqui é um direcionamento profético diário. Por que eu chamo assim? Porque eu entendo que a Bíblia é a maior profecia que a gente tem. E quando a gente pensa no que está escrito nela, no que ela nos apresenta, a gente tira lições preciosas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o momento talvez que a gente está passando, né? Então, se você chegou aqui e você tá com algum problema, tá com precisando de um direcionamento, precisando de uma luz do Senhor, fique comigo aqui até no final, porque hoje nós vamos entender, né, o que nós vamos aprender com essa palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que corta, que nos ajusta, que nos exorta, né? Então, é uma palavra que nos abençoa. Amém? Então nós vamos entrar no versículo 19, tá bom? Se você quiser colocar perguntas aqui relacionado com o texto que a gente está falando, tá bom? Com o texto que a gente está ministrando, você pode colocar que a gente vai falar. Se for pergunta que tira a gente do foco, aí a gente não vai falar, tá bom? Então fica comigo. Abre a sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 38, verso 19, tá falando assim: depois ela se levantou, foi embora e tirou o véu e vestiu novamente suas roupas de viúva. Aqui, este versículo, ele tá fazendo parte do quê? De um relato tenso e profético. Ele tá fazendo parte da história de Tamar e de Judá. Um dos capítulos mais escandalosos e reveladores do livro de Gênesis. Judá, quem era Judá? Judá, ele era o quarto filho de Jacó e ele também teve 3 filhos, que foi o o Onã e o Selá. E aí Deus mata o primeiro filho dele por sua impiedade, porque ele agia de forma maldosa, ele agia fora dos princípios de Deus. E aí Onã, que é o segundo filho, também é morto por não honrar a lei do levirato, né? O que era a lei do levirato? A lei do levirato era que se um irmão morresse, o outro tomava
a mulher do irmão para que o irmão continuasse a ter a sua descendência, né? E ele tinha prazer aqui próprio, né? E aí o Senhor também o matou por ele não cumprir esse princípio da palavra. Olha só, quando a gente não cumpre princípios da palavra, né? Quando a gente não cumpre os princípios da palavra, a gente pode sim, né, estar mortos espiritualmente. Então hoje o Senhor vai ensinar muitas coisas aqui para nós. Então preste atenção, né? Vamos ficar atentos porque o Senhor tem coisas grandes para nos entregar. E a palavra de Deus, ela é muito preciosa. Ela corta, né? Ela entra dentro da nossa alma, ela nos cura, ela nos dá direção, ela corta, né? Então, olha só. E aí a gente conhece as verdades do Senhor quando a gente começa a realmente centralizar na palavra de Deus. Então, Judá, o que estava acontecendo aqui? Onã também, ele é morto, né? Porque ele não cumpre a lei do levirato. E aí, Judá, que aí, então deveria dar o Selá, que era o seu filho mais novo, ele, para Tamar poder gerar uma descendência, ele teme, né, de perder também ele, e ele retém o legado que deveria liberar. Então, Tamar, que era uma mulher desprezada, que era uma mulher desprezada, que era uma mulher injustiçada, ela toma uma decisão muito drástica. Ela cobre-se de um véu, ela se posiciona onde Judá iria passar e se faz passar por uma prostituta cultural. E isso era uma prática comum lá nos cultos cananeus. Para o quê? O que ela era o objetivo de Tamar? Ela tinha o objetivo de arrancar de Judá o que ele estava retendo por medo. Ela engravida de Judá, garantindo o legado messiânico que viria a se manifestar gerações depois em Davi. E, em última instância, depois vem Jesus, né? O leão da tribo de Judá. Então, assim, a gente vê aqui que Deus está arrumando uma linhagem, né? Judá, que era o irmão de José mais velho, foi Judá que teve a ideia de vender José para o Egito, e aí Judá não consegue conviver com essa culpa de ver o pai dele sofrendo aquele luto que não existia, que de fato não era verdadeiro, e ele, ao invés de confessar esse pecado para o Senhor, ele resolve fugir, ele resolve sair dali da família dele e ir para um outro lugar. Então, quantas vezes, né, a gente também por não confessar o nosso pecado, a gente acaba entrando numa espiral de pecado e saindo da presença, saindo do lugar onde que Deus nos colocou para cumprir a promessa, e isso vai desencadeando em cada vez mais dores. Olha só, ele teve teve 3 filhos com outra mulher, que era uma mulher cananeia, que estava fora da aliança, e aí o primeiro filho fez as coisas que eram mal aos olhos do Senhor, e o Senhor matou esse primeiro filho, que era o Er. Depois Onã foi para continuar a descendência, ele deveria cumprir a lei do levirato e ele não cumpre a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Era casar-se com a viúva e gerar uma descendência. E aí ele não gera uma descendência. O Senhor também vê essa atitude dele, que é mal aos olhos do Senhor. O Senhor pega e o mata. E aí, o que acontece? Aonde o Judá tinha que dar Selá, que era o filho mais novo, para ela, para poder gerar essa descendência. Judá retém essa bênção. Por quê? Porque ele ficou com medo também desse filho dele morrer também. E aí Tamar quer dar um jeito nessa situação. Ela se veste de uma prostituta cultural e ela fica à porta da entrada quando ela fica sabendo que o seu sogro tá indo para essa cidade. E quando ele vê ela, ele tá vulnerável porque ele tá passando por um luto, a mulher dele também tinha morrido, e aí ele entrega ali o seu selo, o seu cajado e o seu cordão. O selo significava identidade. Olha só, como o pecado, ele vai nos defasando, ele vai tirando, né, as coisas de nós. Olha só,
Judá entregou a sua identidade, entregou a sua comunhão com Deus, porque o cordão significava isso, né? A sua espiritualidade. Ele entrega a sua espiritualidade também, e ele entrega também a sua liderança. O cajado simbolizava liderança. Então, olha só, talvez você pode estar nessa situação. Talvez você pode estar numa situação de que você não sabe mais quem você é. Você não tem mais aquela intimidade com Deus, você não tem mais aquela liderança. Você perdeu a liderança aí no seu lar, perdeu a liderança às vezes sobre o seu corpo, né? Às vezes o seu corpo tá afundado em vícios, às vezes o seu corpo tá afundado em coisas que tá te prejudicando, às vezes é até na alimentação, né? Às vezes é na compulsão alimentar, é no buraco da sua alma, mas o que acontece quando a gente entrega isso, né? É por conta dos pecados não confessados. E se existe pecado hoje aí na sua alma, pede para o Senhor, Espírito Santo de Deus, mostra-me os meus pecados, para que eu possa confessar e ser liberto, ser liberta disso que tem assolado a minha vida hoje. Peça para o Espírito Santo de Deus, venha sobre mim com poder, venha sobre mim trazendo aquilo que eu preciso me arrepender. Em nome de Jesus. Isadora, põe a mão aí no seu coração, pergunta para o Senhor, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer me mostrar hoje? Você vai ter uma experiência incrível com o Senhor. Põe a mão aí no seu coração e fala, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer me ensinar hoje? Então vamos entrar aqui. Fica atenta aqui na mensagem, porque o Senhor vai falar com cada um de nós individualmente. Não é por acaso que você está aqui. É o Senhor que te trouxe. A gente crê dessa forma. Então, o versículo, Gênesis, capítulo 38, versículo 19, é o ponto aqui onde Tamar já encerra esse disfarce e o ato dela ter tido ali a relação com seu sogro já foi consumado. A semente já foi plantada e a mulher volta de novo ao seu luto visível, né? Mas agora carrega dentro de si um legado profético, algo que mudará a sua história e toda a história de Israel. Olha só, isso que o Senhor quer fazer com a sua vida hoje, né? O Senhor quer mudar a sua história, mudar a história de toda a sua descendência. Ai, Angelita, mas por que você tá falando isso? Porque ele te trouxe aqui. E ele te trouxe aqui porque ele tem uma mensagem para entregar no seu coração. Então fica atenta a essa mensagem. Fica atenta a cada palavra que vai ser falada aqui. Essa palavra aqui, véu, né, no original hebraico, ela é uma cobertura leve, é um sinal de recato, mas aqui ele é usado como um símbolo de disfarce e de estratégia. Roupas de viúvas aqui é aquelas vestes, ela tira a veste dela de viúva, né, de luto, que marcava a identidade social dela, e ela sai do anonimato, do véu, e volta para a posição social de viúva, né, mas ela agora grávida do propósito. Então, às vezes eu paro porque eu tenho que silenciar algumas mensagens aqui, tá, meus irmãos? Mas me ajuda. Lohana, me ajuda aí. Começa a silenciar alguns aqui que não estão com interesse aqui na palavra. Então, vamos lá. Então, o que significa essa troca de roupas? Presta atenção. Essa troca de roupas, ela é mais do que literal. Ela é um marco espiritual. Tamar, ela trocou o disfarce de engano pelo legado de Judá. Em sua omissão, ela não quis liberar. O que era fraude se torna justiça diante de Deus, porque expôs a justiça do patriarca. Olha só, ela expôs, diante dessa atitude, ela expõe a justiça de Deus. Deus, minhas irmãs, ele não deixa nada injusto. Se você tem sofrido injustiça, se você tem sofrido desprezo, se você tem sofrido dores causadas por pessoas que às vezes chegou na sua vida, Deus, ele não deixa nada passar em branco.
E se você realmente confiar que o Senhor é com você, que Ele está com você, que Ele faz coisas grandes na sua vida a partir da sua fé, é a partir da sua fé que Ele vai fazer. Não é porque eu estou falando, é porque você acredita. Senhor, eu quero que haja uma mudança na minha vida hoje. Eu quero que o Senhor troque as minhas vestes. Vestes na Bíblia, toda vez que fala de vestes, está falando de identidade. Senhor, muda hoje a minha identidade. Muda hoje o meu propósito, me faz enxergar o meu propósito, meu legado. Eu tô num estado de depressão, eu tô num estado de dor, eu tô num estado. Confessa aí pro Senhor. O Senhor, Ele tá aí onde você está. Ele tá aí na sua casa, Ele tá aí na sua família, Ele tá onde você está. E Ele quer mudar a sua história hoje. Vamos entender mais um pouquinho. Deus aqui, o que Deus nos ensina aqui com esse versículo? Ele nos mostra que quando o homem falha em liberar aquilo que ele mesmo determinou, ele mesmo levanta meios inesperados para garantir A Neide escreveu aqui, ó, estamos tendo chuveiros queimados, móveis quebrados, geladeira vazando, casa não limpa, perdemos 2 cadeados no portão principal, tudo isso em menos de 15 dias. Não consigo ouvir o que Deus quer. Minha irmã, em nome de Jesus, aquieta seu coração agora e escute o que o Senhor quer fazer na sua vida hoje. Tudo isso de material, tudo isso o Senhor, Ele pode te devolver. Mas o que Ele quer hoje é mudar as suas vestes. Amém? Ele quer te dar uma nova identidade para você se posicionar. A Bíblia fala, irmã Neide, que a mulher sábia que edifica a sua casa e a tola destrói com as próprias mãos. Então nós precisamos ser as mulheres sábias. Isadora, meu nome é Angelita. Então nós precisamos ser as mulheres sábias que edificam o nosso lar. Então aquieta seu coração, preste atenção no que Deus vai falar para você, porque o Senhor pode mudar a sua história agora. Agora, se você crê. E você não está aqui por acaso. Você não está aqui por acaso. O Senhor é quem te trouxe aqui, porque Ele quer nos ensinar. Então, Deus, Ele mostra que quando o homem falha em liberar aquilo que Ele mesmo determinou, o próprio Deus levanta meios inesperados para garantir o seu plano. Deus tem um plano na minha vida e na sua vida. E Tamar aqui não foi uma pecadora comum, ela foi um instrumento de Deus para escancarar o pecado de Judá, que preferiu reter o legado por medo do que cumprir a sua aliança familiar. Então esse ato revela o quê? Um Deus que preserva promessas. Você sabia que Deus tem promessas na sua vida? Você sabia que Deus tem promessas, né? Promessas para entregar para você. Só que muitas vezes a gente dá vazão para a circunstância. A gente fica olhando o que está acontecendo e a gente não consegue ouvir as saídas que Deus tem para nós. A gente não consegue ver as maravilhas que Deus tem colocado para a voz dele chegar até nós. Por exemplo, Neide, você chegou até aqui essa mensagem porque o Senhor preparou para você ouvir. Mas pode ser que você receba ou pode ser que não. Pode ser que você atenda ao chamado de ouvir a voz de Deus e mudar hoje as suas vestes ou não. Entendeu? Então, presta atenção no que Deus vai falar com você. Amém? Então vamos lá. Em Mateus 1, Tamar é uma das poucas mulheres citadas na genealogia de Cristo. Isso honra o quê? A ousadia dela em não abrir mão do seu legado. Olha só, a Tamar aqui, ela é uma mulher que ela é posicionada. A Tamar é uma mulher que ela sabe que ela tem um legado. E que no caso aqui era ela gerar filhos para ter uma descendência. E aí o que ela faz? Ela faz toda essa trama para poder se deitar com o sogro dela
e gerar uma descendência, porque o sogro dela não queria cumprir aquilo que ele prometeu. Já o Judá aqui, ele tinha problema até de caráter, porque ele não cumpria com a sua palavra. E você? Como é o seu caráter? Você cumpre com a sua palavra? Você cumpre com aquilo que você fala? As pessoas a quem estão ao seu redor podem confiar naquilo que você fala? Quando você fala assim, eu vou fazer uma coisa, você realmente fala? Porque se você ainda não tem compromisso com a sua própria palavra, você também precisa ser trabalhada pelo Senhor, para que o Senhor gere um caráter de Cristo em você. Nós precisamos entender que isso é muito sério. Quando a gente fala alguma coisa e não cumpre, a gente fica em dívida. E quando a gente está em dívida, a gente precisa pagar essa dívida. Porque senão a gente vai desencadeando mais e mais correntes na nossa vida. Mas vamos entender mais um pouquinho aqui. Qual que é o direcionamento que Deus está nos dando aqui? Esse versículo, ele confronta o quê? Quem está vestindo véus para negociar o seu legado? Ou escondendo heranças por medo? Quem aqui, será que eu estou vestindo véus? Ou seja, será que eu estou vestindo disfarces para não cumprir o meu legado? Angelita, mas qual que é o legado de uma mulher? Olha, primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente é filha. Filha de quem? De Deus. Ah, Angelita, mas como que eu sei que eu sou filha? Se você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você é filha. Ah, Angelita, mas eu não recebi Jesus como Senhor e Salvador, mas eu sou filha. Não, você não é filha. A Bíblia diz, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Recebeu quem? Recebeu Jesus. Por que eu tenho que receber Jesus como meu Senhor e Salvador? Porque quando houve a desobediência de Eva lá no jardim no Éden, que ela comeu e o pecado entrou no mundo por uma desobediência da boca, uma desobediência da comida. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas foi através da boca que o pecado entrou no mundo. Ali houve uma perda de governo sobre a comida. Talvez você esteja hoje aprisionada na comida. Você tem comido compulsivamente, você está acima do peso, você está sofrendo dores nas articulações, você está sofrendo dores de cabeça terríveis, você está sofrendo dores no corpo. E talvez isso daí não é nem espiritual, mas é por causa da sua falta de governo na área da alimentação. Então, se nós somos filhas, nós governamos. E não é só na área da alimentação. Nós governamos o nosso lar, porque nós somos as mulheres sábias que edificam a nossa casa. E, irmã Neide, você escreveu aqui que você não tá tendo casa limpa. Por que você não tá tendo casa limpa, minha irmã? Esse é um dever da mulher, manter a casa limpa, manter a casa organizada, manter a casa em ordem. A nossa casa, e nós mulheres, nós devemos ser mulheres que preparam o ambiente. Que prepara o ambiente para a nossa casa, para nós vivermos e para a nossa família viver. Mas às vezes, hoje, você está aqui tão triste, tão desanimada com tudo que está acontecendo, que você perdeu o gosto por limpar a sua casa. Mas hoje o Senhor está te dando vestes novas. Hoje o Senhor está revestindo você de poder e está falando para você que você tem um legado, que você tem uma missão para você cumprir, minha irmã. Então levanta dessa letargia e vai cumprir o propósito do Senhor na sua vida. O que o versículo aqui está nos direcionando? Ele está nos tirando os véus que negociam o nosso legado ou escondendo a nossa herança por medo. Nós temos inúmeras heranças na palavra de Deus. Nós temos inúmeras heranças na palavra de Deus para a gente receber. A gente tem inúmeras promessas que o Senhor tem para nos entregar. E quando a gente não sabe dessas heranças, quando a gente não sabe das nossas promessas, a gente fica preso na circunstância. Ou seja, a gente fica preso naquilo que a gente está vivendo. E aí a gente não profetiza, a gente não ativa a bênção de Deus na nossa vida e a gente vai vivendo esse caos, entendeu? Mas, Angelita, eu não sei quais são as promessas.
Quais são as promessas que Deus tem na minha vida, mesmo eu estando nesse caos e nessa situação? Minha irmã, ó, a irmã Neide escreveu aqui. 3 crianças pequenas da minha filha que mora comigo, sou divorciada e trabalho fora. Realmente você vai precisar organizar, né? Organizar, dividir tarefas, viu, minha irmã? Porque precisa dividir tarefas. Não que eu tô falando para as crianças pequenas, mas dividir tarefas entre os adultos que moram aí com você. Então, cada um fazendo uma coisa, mantendo a casa em ordem, né? Se todo mundo ajudar, mantendo a casa em ordem, todo mundo faz parte ali da organização. Então, isso também faz parte do seu legado. Isso também faz parte da mulher sábia que edifica o seu lar. Por exemplo, na minha casa, as minhas filhas, desde pequenininhas, elas são orientadas a já sair do quarto delas com a cama arrumada, com o lixo do banheiro que elas usam tirado e jogado lá. Então, são coisas simples que até os pequenos podem ajudar a fazer e que eles já estão sendo orientados, eles já estão sendo disciplinados. Por exemplo, se a pessoa sujou ali um copo ou uma xícara, ensina eles a já lavarem, colocar no escorredor. Então é ensino, nós somos mulheres sábias que edificamos o nosso lar. Nós precisamos ensinar. Hoje em dia a gente acha que a gente não pode, né, ensinar, que a gente não pode fazer, é muito pequeno. A criança, a partir de 5 anos, ela já tem que ter responsabilidade de arrumar sua cama, de levar seu prato na pia, de às vezes começar a ensinar ela como organiza as coisas, ensinar ela a juntar os brinquedinhos dela, guardar, entendeu? Então tem que ter limite. Criança tem que ter limite e casa tem que ter limite. Casa tem que ter organização. E todos nós, às vezes, deixamos alguma coisa desorganizada. Mas se a gente pega o hábito de já tirar a coisa do lugar e já colocar, a casa fica muito mais em ordem. Então, se estiver fazendo sentido isso para você, irmã Neide, começa a colocar disciplina. Pede pro Espírito Santo, me ajuda a colocar disciplina na minha casa. Me ajuda a olhar com um olhar aonde a minha liderança vai ser uma bênção aqui pro meu lar. Amém, minha irmã? Olha só, vamos citar aqui algumas promessas que Deus liberou para nós em Cristo Jesus. Olha só. A Bíblia lá em 2 Coríntios 1:20 vai falar assim, ó. 2 Coríntios 1:20 vai dizer assim, ó. Pois quantas foram as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória dele. Então, todas as promessas, desde Abraão, passando por Moisés, por Davi, os profetas, que só se cumprem em Jesus, o amém foi pronunciado. Então, o que isso significa? Significa que eu e você ativa isso quando nós cremos. Quando nós declaramos e quando nós alinhamos essas promessas nas nossas vidas. Eu vou citar aqui 5 heranças de promessas que eu e você tem e que ninguém pode roubar isso. Independente de qualquer circunstância, ninguém pode roubar essas promessas. Primeira promessa, anota aí. Herança de perdão e reconciliação. Colossenses capítulo 1, do 13 ao 14, vai falar assim, ó. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, qual que é a promessa? Você não é mais escrava do seu passado. Você não é mais escrava daquela circunstância que aconteceu na sua vida. Você não é mais escrava daquilo que te prendeu. Você hoje é liberta. Você é reconciliada com Deus Pai Todo-Poderoso. Angelita, mas eu ainda não chamei Jesus para morar na minha vida. Se você ainda não chamou Jesus para morar na sua vida, escreve aqui para mim. Porque hoje eu quero orar por você para você receber essa herança, para você receber essa bênção. E Deus vai abençoar a sua vida tremendamente. Qual que é a aplicação quando eu sei que essa herança é liberada sobre a minha vida, que eu tenho perdão e reconciliação? Perdão dos meus pecados e reconciliação com Deus. Você sabia que se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda não está reconciliado com Deus?
Talvez seja por isso que as suas orações não são ouvidas. Talvez seja por isso que você fala com Deus e Deus não te responde. Mas hoje Deus tem salvação para você. Hoje Deus tem reconciliação para você. E se você quer esse Jesus na sua vida hoje, eu vou orar no final aqui por você, tá bom? Qual que é a aplicação? Então eu entendo que depois que eu recebi o perdão e a reconciliação, eu entendo que todo caos que nasce de culpa e de acusação é mentira do inimigo. Por quê? Porque o sangue de Jesus já me deu redenção total. Ai, Angelita, eu não entendi. Como assim? Todo caos que nasce da culpa. Talvez, eu vou pegar aqui o exemplo da irmã Neide hoje, se você me permite, irmã Neide. A irmã Neide está passando por essa situação, aonde ela trabalha fora, aonde ela tem outras pessoas morando com ela, aonde tem acontecido várias coisas aqui, né? O chuveiro dela queimou, os móveis dela tá quebrado, a geladeira tá vazando, a casa não tá ali, não para limpa, né? Perdeu os 2 cadeados do portão principal, e isso em menos de 15 dias. Então, tipo assim, uma série de causas acontecendo. Mas o que hoje você pode entender? Cada situação dessa, minha irmã, é um motivo para você apresentar isso ao Senhor. E você apresentar essa necessidade ao Senhor. Senhor, meu chuveiro queimou. Eu não tenho, talvez, o dinheiro para consertar. Os meus móveis estão quebrando, eu não tenho o dinheiro para consertar. A minha geladeira tá vazando, eu preciso da geladeira. Senhor, eu tô apresentando tudo isso a você. E eu sei que o Senhor é o Deus que me deu perdão e me deu reconciliação. O Senhor é o Deus que tem toda a provisão que eu necessito. Então, Senhor, por favor, eu apresento tudo isso nas tuas mãos. E aí, Neide, irmã Neide, você vai começar a ter experiências de Deus usando os teus servos, de Deus usando pessoas para te abençoar. Essa é uma herança que você tem, de apresentar para o Senhor as suas necessidades, de apresentar para o Senhor aquilo que é para você um problema, mas que para Deus, quando você apresenta para Ele, pode acontecer de virar um testemunho, pode acontecer de virar um milagre. Tá fazendo sentido para você, irmã Neide? Tá fazendo sentido para vocês que estão aqui no chat comigo? Escreve aí para mim. Tá fazendo sentido para vocês? Então, olha só, a gente precisa entender isso. O Senhor quer te abençoar muito, irmã Neide. Ele tá vendo o seu sacrifício. Ele tá vendo o seu esforço. E não só o seu, mas de todas as pessoas que estão aqui nessa live. Mas o Senhor, Ele quer um relacionamento conosco. O Senhor, Ele quer que a gente abra o nosso coração para Ele e para de carregar esses fardos sozinhas. Nós somos mulheres que nós queremos fazer tudo. E muitas vezes nós queremos carregar o fardo sozinha. E não é dessa forma que Deus quer. Minha irmã, aquilo que tá te incomodando, aquilo que tá te entristecendo, aquilo que tá te dominando, né? Que se tornou o seu Deus. Porque a Bíblia fala assim que tudo aquilo que nos domina se torna o nosso Deus. Então, tudo aquilo que tá te dominando, apresenta para Deus. É a sua alimentação que tá descontrolada? Apresenta para Deus. Deus, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso eliminar peso, porque esse peso, ele tá causando doenças na minha vida. Ele tá causando indisposição, ele tá causando inflamação. Mas eu por mim mesma, Deus, eu não consigo. Então, Espírito Santo de Deus, toma o trono da minha vida. Eu consagro ao Senhor a minha boca. Eu consagro ao Senhor a minha mente. Eu consagro ao Senhor o meu coração. E minhas irmãs, quando você começar a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo, você vai desfrutar de uma das promessas que eu mais amo na palavra de Deus, que é a vida abundante que o Senhor tem para oferecer para nós. Você crê nisso? Você vai começar a partir de hoje ter esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Coloca aqui para mim. Eu vou começar a partir de agora. O Espírito Santo de Deus vai ser o meu melhor amigo a partir de agora. Tudo eu vou contar para ele. Tudo eu vou contar para ele. Eu vou me calar, vou parar de murmurar, vou parar de reclamar, porque isso é pecado. E você sabia que o pecado da murmuração, o que é a murmuração? É quando eu reclamo da situação que eu tô passando. Ah, mas eu não tenho o que comer hoje, murmurando.
Porque a Bíblia fala assim pra gente não se preocupar com isso. A Bíblia fala que nós não precisamos nos preocupar com o que nós temos que comer ou o que vestir, porque o Senhor, Ele vê a nossa necessidade. Mas Ele vê a nossa necessidade desde quando eu confesso para Ele. Então, olha só, o Senhor, Ele quer um relacionamento sério comigo e com você. Ele não quer só aquele relacionamento assim, ó, a hora que tá tudo bem e aí você nem lembra que ele existe. O Senhor, Ele quer um relacionamento diário. Ele quer um relacionamento onde a gente acorda, a gente vai falar com Ele, a gente vai apresentar o nosso dia a Ele, a gente vai falar para Ele, Espírito Santo de Deus, eu tô consagrando o meu dia ao Senhor. Eu tô consagrando a minha mente, eu tô consagrando a minha boca, eu tô consagrando o meu coração ao Senhor. Escreve uma nova história para mim nesse dia. Me dê revelações profundas. Em nome de Jesus. Ó, excelente decisão, irmã Neide. Eu vou começar a partir de agora. Vou dirigir meu carro e cuidar da minha casa, da minha filha e das minhas 3 netinhas. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Chega lá na sua casa, coloca um louvor, abraça sua filha, abraça seus netos e fala assim, vocês são bênção na minha vida, vocês são instrumentos de Deus na minha vida, eu amo vocês, entendeu? Você não dirigiu ainda, mas você já tá profetizando que você vai dirigir o seu carro. Isso é fé, minha irmã. E Deus, Ele honra a sua fé. Para de reclamar a situação que você está vivendo e começa a profetizar na sua vida. Começa a profetizar na sua casa. Senhor, ainda que o meu chuveiro está queimado, o Senhor é o Deus da provisão para trazer uma pessoa aqui agora e arrumar esse chuveiro. Mas se ainda for para a gente tomar banho na água gelada, o Senhor, nós vamos aprender alguma lição com isso, Senhor. Senhor, a minha geladeira está quebrada, está vazando, Senhor. Mas o Senhor é o Deus da provisão, eu creio. Porque a tua palavra diz que eu não precisava preocupar com o que comer, com o que vestir. Eu creio nessa provisão. Irmã Neide, você vai voltar aqui e vai contar os testemunhos para nós, viu? Depois, você vai voltar aqui nessa live, que vai ficar gravada aqui, você vai contar o seu testemunho disso que você está recebendo do Senhor aqui hoje. Amém, minha irmã? Para você honrar e glorificar o nome do Senhor, tá bom? Em nome de Jesus. Então, essa promessa, né, de perdão e reconciliação é uma promessa tremenda que nós temos na nossa vida. O Senhor nos deu perdão, Ele nos deu reconciliação. O Senhor também tem outra herança que Ele nos deu, que foi a herança da identidade. 1 Pedro 2,9 vai falar assim, ó, vós, porém, pois são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Olha só, há uma promessa aqui. Você não é órfã. Eu não sou órfão. Nós carregamos uma identidade de filho e de filha. Nós somos sacerdotes. Nós somos nação santa. Mesmo que o caos tá dizendo para nós que nós somos rejeitados, que nós somos inúteis, Deus diz para mim e para você, você é meu filho, você é minha filha, você é meu povo, você pertence a mim. Mas, Angelita, eu pertenço a Deus, mas eu tô vivendo tanto problema. Mas você tá tendo esse relacionamento que nós acabamos de falar aqui com o Senhor? Porque é Ele que resolve, minhas irmãs, meus irmãos. É o Senhor que resolve as nossas vidas. Lógico que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que ser diligentes, temos que ter responsabilidade no cuidado com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa família. Mas temos que trabalhar, porque dinheiro não cai do céu. Mas o que sai da nossa alçada, o que sai da nossa parte, o Senhor, Ele é poderoso para fazer. Por exemplo, de novo aqui no exemplo da irmã Neide, a geladeira dela tá vazando. Ela pode ser que ela tenha o dinheiro contado aqui para poder só fazer as despesas dela. Só fazer as despesas dela. E aí o que acontece? Ela precisa recorrer ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é poderoso para trazer aquilo que precisa. Minhas irmãs, meus irmãos, eu sou testemunha de Deus me mostrar
pessoas que estavam precisando de ajuda e eu ir lá na casa dessa pessoa, levar uma cesta básica, o Senhor mostra. Acredite nisso. Acredite nisso. Se você está fazendo a sua responsabilidade certa, acredita que o Senhor, Ele está cuidando de você. Mas você tem que pedir. Você tem que se relacionar. Você tem que mostrar para Ele. Mas aí, qual que é a nossa saída muitas vezes que a gente faz? A gente entra no pecado de murmuração. E a murmuração é um problema tão sério que ela traz um anjo destruidor para dentro da sua casa. Quanto mais você reclama, mais você vai perceber que vai acontecer coisas piores. Quanto mais você se cala e ora, mais as coisas vão melhorando. Porque quando nós reclamamos, nós estamos fazendo uma oração contrária. Nós estamos usando o poder que há na nossa palavra, porque a Bíblia diz que na nossa boca há o poder de vida e de morte. E quando nós muito praticamos esse falar, nós vamos colher do seu fruto. Talvez as mazelas que nós estamos colhendo nas áreas da nossa vida, seja a área financeira, a área da saúde, a área do casamento, a área dos relacionamentos, a área da maternidade, a área das finanças. Muitas vezes nós estamos colhendo mazelas ou colhendo coisas que não era o que nós queríamos colher por causa da nossa boca, por causa da nossa murmuração, por causa da nossa falta de fé em confiar na provisão do Senhor. Tá fazendo sentido para vocês? Escreve aqui para mim se tá fazendo sentido para vocês. Meu coisa ficou cheio do meu batom aqui. Tá fazendo sentido? Muito sentido, né? Ó, muito sentido. Então, quando você tem uma identidade no Senhor, você não é órfã, você é filha. E essa condição de filha, ela te dá permissão de pedir tudo pro Pai o que você necessita. Olha só que revelação. Ela te dá essa condição de filha, que você é filha de Deus. Ela te dá uma condição. Ela te dá uma condição. Condição de quê? De abrir o seu coração pro Pai. De abrir o seu coração para aquele que pode prover todas as coisas na sua vida, para aquele que pode te dar todas as coisas, para aquele que pode curar essa dor que está no seu coração, para aquele que pode te levantar e te colocar na posição de novo de legado, na posição de líder. Amém, minha irmã? Você recebe essa identidade de filha, mas não é só para você falar que eu sou filha de Deus. Não, se relaciona com o seu pai. Conta pro seu pai todas as coisas. Fala, pai, eu tô aqui. Eu tô aqui. E meu coração tá assim, meu coração tá assim, meu coração tá assim e assado. Eu tô passando por isso, por isso, por isso e por isso. Pai, eu preciso disso, disso, disso e disso. O Senhor sabe do que eu preciso, mas eu tô confessando aqui pro Senhor. Pai, o Senhor pode me ajudar? Pai, o Senhor pode me abençoar? Porque a sua palavra diz que eu sou filha, que eu não sou órfã. E o único que pode me ajudar é o Senhor, que é meu pai, porque eu não tenho mais ninguém. E aí, minha irmã, você vai começar a viver os maiores testemunhos da sua vida. Faz esse teste e me conta depois. Faz esse teste e me conta depois. Outra herança que ninguém pode roubar de nós. A primeira você já entendeu, né? Perdão e reconciliação. A segunda é identidade, você é filha. E a terceira, herança de provisão. Olha só, irmã Neide. Herança de provisão. Filipenses 4,19 vai dizer assim, ó. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Minha irmã, isso é uma promessa. Mas, Angelita, por que então que eu não estou recebendo? Você está pedindo, você está apresentando ao Senhor, você está
crendo que Ele é o Deus dessa provisão e que Ele pode te dar, que Ele pode entregar para você? Você tá pedindo? Você tá realmente acreditando? Então, você não precisa mais viver, há uma promessa aqui, você não precisa mais viver de migalhas, minha irmã. Você pode viver da provisão do reino, da provisão do Senhor. O que eu preciso fazer, Angelita? Orar. Orar. O que é orar, Angelita? É falar com Deus. Ah, mas eu não sei orar. Minha irmã, você não sabe sentar num lugar tranquilinho ali e falar, Senhor, senta aqui do meu lado, vamos conversar? Orar é conversar. Orar é você abrir o seu coração. É você falar tudo aquilo que está no seu coração. Então, há uma promessa que você não precisa mais viver dessas migalhas que você está vivendo. Dessa escassez que você está vivendo. Você pode viver da provisão do Senhor. Qual que é a aplicação que nós aprendemos aqui? Ore e organiza a sua vida como quem crê nisso. Como quem crê nisso. Ora e organiza a sua vida como quem crê nisso. Amém? Ora e organiza a sua vida como alguém que crê nisso. Saia da mentalidade de escassez. Hoje, toda a mentalidade de escassez está sendo caída por terra em nome de Jesus. Se você recebe, escreve aqui para mim, eu recebo em nome de Jesus. Eu não tenho mais mentalidade de escassez. Tenha mentalidade de filha, que você tem herança no Senhor. Que você tem herança no Senhor. Amém? A próxima, declara aqui, minha irmã, porque se você não declara, você não tá crendo. Eu recebo em nome de Jesus. Ó, a Tati já colocou aqui, ó. Em nome de Jesus, Tati, receba a mentalidade de Cristo, a mentalidade próspera, uma mentalidade que é liberta, não uma mentalidade cativa nas mentiras do inferno. Em nome de Jesus, receba a liberdade. Receba essa herança do Senhor. Isso é herança, minha irmã, é promessa que ninguém pode separar de você. Deus é o Deus de toda provisão. Ele é o Deus da provisão. Se você não acredita nisso, você fica aí, ó, querendo trabalhar, juntar dinheiro. O dinheiro parece um funil assim, ó. Não dá pra fazer nada. Quem é o Deus da nossa provisão é o Senhor. Glória a Deus. Amém. Receba em nome de Jesus. Aprenda a profetizar. Aprenda a declarar. Amém? Próximo. Quarta herança. Eu vou falar 5 e depois a gente já vai orar pra gente terminar, tá bom? A quarta herança é a paz em meio ao caos. Olha só. Paz em meio ao caos. Anota os versículos, tá? Importante vocês anotar os versículos aí para depois vocês lerem e declararem isso na vida de vocês. João 14, 27 vai deixar assim, ó. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Ou seja, tem uma promessa aqui também. É uma herança. Que herança? É a paz. A paz de quem? De Cristo, que governa o nosso coração, mesmo em meio ao furacão. Mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio aos desafios. Então, o Senhor, Ele nos promete paz. Ai, Angelita, mas olha, eu não tenho paz. Então, minha irmã, saiba hoje, manda essa angústia embora, manda essa tristeza embora, manda essa raiva embora e fala: eu recebo hoje a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Espírito Santo de Deus, não me deixa irar, me dá domínio próprio. Me dá domínio próprio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me dá domínio próprio. A Neide escreveu aqui, ó, em meio ao caos, eu brigo com as crianças. Mas a partir de hoje, minha irmã, sua mente está sendo mudada. Você está tendo vestes novas. E ao invés de brigar com eles, você vai pedir ao Espírito Santo, me dá uma direção. Me dá uma direção, Espírito Santo, porque esse comportamento das crianças, eu fico brava, eu fico irritada. Confessa! O Senhor é um Deus que nos ouve. O Senhor é um Deus que nos ouve. Confessa para Ele. Senhor, eu não tô sabendo como lidar com essa situação. Me ensina. E o Senhor vai te dar caminhos maravilhosos, Neide. A sua vida vai começar a ser um testemunho em todas as áreas, minha irmã.
em todas as áreas da sua vida. Pode acreditar nisso que eu tô falando para você. Recebe hoje a sua identidade, recebe o perdão de Deus, recebe essa herança da paz. E o quinto aqui, você precisa declarar: minha paz não depende de circunstância, mas da presença de Cristo em mim. Da presença de Cristo em mim. A minha paz não depende do que meus netos tá fazendo, do que meus filhos tá fazendo, do que o meu patrão fala, do que fulano disse. Minha paz não depende disso. Minha paz depende de Cristo que está em mim. E é assim. Quando você vai para dentro de você, você vai fazer o ler-lerá. O que é o ler-lerá? Ler-lerá é quando a gente olha para dentro de nós. Quando a gente olha para dentro de nós e tira esses sentimentos de raiva, esses sentimentos de dor, esses sentimentos de incapacidade, esses sentimentos de tristeza, esses sentimentos de fúria, de raiva, e apresenta eles ao Senhor. Senhor, eu tô sentindo muita raiva, mas a tua palavra diz que eu posso até irar, mas não pecar. Então tira esse pecado de mim, Espírito Santo. Porque a tua palavra diz também que se eu continuar irada, eu vou dar lugar ao diabo, e eu não quero dar lugar ao diabo aqui, Espírito Santo. Eu não quero aqui o diabo atuando na minha casa, na minha família. Eu não quero. Eu quero a presença do Senhor na minha vida. Eu quero a presença do Senhor na minha vida. Lohana, manda uma mensagem aí pra minha mãe. Minha mãe tá me ligando. Fala pra ela que eu tô na live ainda, que eu já retorno pra ela. Por favor, filha. Por favor. Ó, a Joyce falou: te conheci hoje no Face e foi resposta de Deus pra mim. Agora te achei aqui no YouTube. Glória a Deus, Joyce. Glória a Deus. Tá mudo? Tá mudo? Tá mudo? Ficou mudo? Eu acho que foi por causa da ligação que entrou. E agora? Tá sem som ainda, né? Eu não apertei nada. Eu só rejeitei a ligação. E agora? Tá falando ou não? Tá mudo ainda? Tá mudo, Lô? Escreve aqui pra mim. Tá mudo ainda, gente? Ó, deixa eu ver se eu consigo escrever. Ó. Eu vou sair e vou entrar de novo pra gente terminar, tá? Vou sair e vou entrar. Entrei de novo. Acredito que as irmãs já estão entrando aí, porque ficou muda a nossa live. Vamos ver se elas já entram. Então, nós estávamos falando aqui, ó, de um versículo só da palavra de Deus, né? Um versículo só que a gente estudou aqui, que foi Gênesis 38:19, né? Que está falando sobre a Tamar. A Tamar, ela se vestiu de um disfarce, ela se vestiu de prostituta cultural para poder se cumprir o propósito de Deus, né? E aqui a gente está meditando, né? Quantas vezes a gente também
se veste, né? A gente negocia, né? Os véus do nosso legado, a gente negocia, né? Esconde as heranças por medo. Então, hoje o Senhor tá tirando aqui, né? Os véus que precisam ser tirados, né? As roupas de luto que precisam ser trocadas por manto de legado. Então, mesmo que alguém tenha sido injustiçada, né? Ah, sim. Agora já tá ouvindo, né, Neide? Obrigada, meu amor. Então, mesmo se a gente tenha sido injustiçada, esquecida ou empurrada para fora do nosso propósito, Deus vê e Ele tá aqui. Ele tá nos entregando hoje o passo a passo. Qual que é o passo a passo? É a gente entender que a gente tem herança no Senhor, né? E a gente tem herança que ninguém pode roubar, nenhuma circunstância pode roubar. Nada pode nos separar do amor de Deus, né? Então nós vimos, qual que foi a primeira herança que nós vimos? Nós temos a herança do perdão e da reconciliação, né? A segunda, nós vimos que nós temos a herança de identidade, nós somos filhas, nós podemos conversar com o pai. Quantas vezes o inimigo tem falado pra você, não fala nada com o pai porque o pai não te ouve. O pai te ouve sim. O pai te ouve sim. Não caia nessa condenação, tá bom? O pai te ouve sim. E ele tem promessa pra sua vida. A terceira herança é a herança da provisão, que nós estávamos conversando aqui. Nós podemos pedir ao pai aquilo que nós necessitamos, né? O quarto é a herança de paz em meio ao caos. É o que a gente acabou de falar. Paz em meio ao caos, né? A paz de Cristo que governa o meu coração, mesmo quando tá todo o caos. Então nós devemos declarar: a minha paz não depende de circunstância, mas ela depende da presença de Cristo em mim. E a última que nós vamos ver agora é a herança de propósito. Preste atenção, minhas irmãs. Deus tem herança de propósito sobre a sua vida. Jeremias 29:11 vai falar assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Olha só, o caos, ele não cancela o plano de Deus. O caos não cancela o plano de Deus. O plano de Deus vai ser cumprido na sua vida. Qual que é o plano de Deus, Angelita? Deus, ele fala que ele que sabe o plano que ele tem a seu respeito. Que são pensamentos de paz e não de mal. E para quê? Para te dar um futuro e uma esperança. Olha só, olha só. Muitas vezes nós caímos, né? Nós caímos nas mentiras do inimigo. O inimigo falando para nós que nós não valemos nada, que nós não vamos dar em nada, que Deus não nos ouve. Mas isso é mentira do inimigo. O Senhor te ouve sim. Ele tem plano para sua vida. Ele tem pensamentos de paz ao seu respeito. Às vezes você pode pensar assim: não, mas eu já prometi tanto para Deus que Deus nem me escuta mais. É mentira do inimigo isso daí. Deus sabia que eu e você seríamos falhos. Deus sabia que eu e você somos pecadoras. Deus, ele não quer perfeição de nós. Deus, ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa entrega diária para ele. E ele não quer um coração perfeito também. Ele quer um coração rendido, um coração que se entrega, um coração que fala para o Senhor: Senhor, eu estou assim mesmo, eu estou dessa forma. Eu estou desse jeito, mas o Senhor pode me curar. O Senhor pode me transformar, porque o Senhor me deu perdão, me deu reconciliação. O Senhor me deu herança de identidade, eu sou tua filha. O Senhor me deu herança de provisão. Então, o que está faltando aqui na minha casa, Senhor, por favor, se não for negligência, né? Se não for negligência da minha parte, traz a provisão para mim. Porque o Senhor também trabalha dentro de coisas corretas. Por exemplo, se você é uma pessoa que trabalha, ganha dinheiro, mas você não sabe administrar o seu dinheiro, gasta tudo em forma que não é uma forma que dá glória para Deus, aí como que o Senhor vai trazer mais dinheiro para você se você não sabe administrar nem o que você ganha? Então, tudo no reino de Deus é com responsabilidade. Eu tenho aqui na minha casa, por exemplo, se eu vou sair e eu olho para trás, eu vejo uma luz acesa, eu volto para apagar a luz. Sabe por quê? Porque eu entendo que isso é administração. Quando eu vou sair, que eu vejo que tem alguma coisa ligada que não é necessário, eu volto e desligo.
Porque eu entendo isso como administração. E a Bíblia fala, quando você é fiel no pouco, no muito ele vai te colocar. Mas tem tantas mulheres que desperdiçam. Tantas mulheres que, olha, se economizasse pelo menos na conta de luz, teria um dinheiro para viajar todo final de ano. Será que você fica em casa gastando luz o dia inteiro com a televisão ligada? Sem você pegar uma Bíblia e ler uma Bíblia? Sem você pegar o seu filho que tá ali com você e ensinar um princípio bíblico para ele? Tem mulher que fica deitada no sofá, minhas irmãs, o dia inteiro, vendo essas porcarias de televisão que não edifica em nada. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Então, meu irmão, minha irmã, vamos viver o reino de Deus com responsabilidade. Vamos fazer a nossa parte. Vamos nos levantar diante da presença de Deus. Vamos nos levantar diante da presença de Deus. Em nome de Jesus. O Senhor nos dá herança de paz em meio ao caos. E o Senhor nos dá herança de propósito. O Senhor nos dá herança de propósito. Deus tem um propósito na sua vida, minhas irmãs e meus irmãos, e na minha vida também. O caos, ele nunca vai cancelar o projeto de Deus, o plano de Deus. Deus não trabalha com improviso. Ele já tem o caminho de saída preparado. Basta você buscar ele e se posicionar na sua responsabilidade. Ah, Angelita, mas até hoje eu estava sem responsabilidade. Confessa esse pecado, Senhor. Até hoje eu estava sem responsabilidade. Eu estava gastando exageradamente. Eu estava fazendo coisas que para tampar o buraco aqui da minha ansiedade. Eu nem tinha dinheiro para gastar e fui lá e fiz mais uma dívida. Eu nem tinha dinheiro para comprar tal coisa e fui lá e comprei. A minha geladeira estava vazia e eu fui lá e saí para comer fora. Isso é irresponsabilidade. Deus não abençoa nisso. Agora, se você confessar o seu pecado e falar, Senhor, Espírito Santo, me ajuda a administrar o meu lar, me ajuda a administrar as minhas finanças, me ajuda, você vai ver como a sua vida vai mudar. Amém? Então, nós entendemos aqui que Deus tem um propósito. Deus não trabalha com improviso, ele tem caminho já de saída preparado. Então, como que eu vou ativar essas bênçãos agora que eu acabei de receber? Primeira coisa, reconhecer. É declarar em voz alta. Eu tenho herança em Cristo. Você guardou as 5 heranças? Eu tenho herança em Cristo. Declara. Eu tenho herança em Cristo. Eu sou perdoada. Eu sou reconciliada com Deus. Eu tenho uma identidade no Senhor porque eu sou filha. Eu sou filha do Pai. Eu tenho herança de provisão porque a palavra diz que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. O meu Deus suprirá e eu acredito nisso. Eu vou fazer a minha parte, mas o que é necessário para mim o Senhor vai trazer. É acreditar, minhas irmãs. É acreditar. Eu tenho a herança de paz em meio ao caos. O que é isso? Eu tenho herança de paz em meio ao caos. Ou seja, a paz não vai depender mais da circunstância. Não vai depender dos meus netos correndo, fazendo bagunça. Não vai depender da escassez que está na minha casa. Não vai depender de nada disso. A minha paz está em Cristo. Em Cristo Jesus. A minha paz está em Cristo Jesus. Não está na circunstância. Amém? E primeira coisa que eu vou fazer para receber as minhas heranças, né? Primeira coisa é declarar. Eu tenho paz, eu tenho propósito, eu tenho herança, eu sou filha. Nós falamos 5 heranças que nós temos aqui em Cristo. Como que eu vou ativar elas? Declarar, né? Segunda coisa, profetizar. Leia essas promessas, minhas irmãs. Leia essas promessas. Quer anotar os versículos? Eu vou repetir. Anota aí. Quem puder escrever aí no comentário, escreve aí para mim. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Vai falar aqui
que nós temos as promessas, que nós temos as heranças e elas já foram declaradas sobre a nossa vida. Porque o Senhor disse sim e por meio dele ele disse amém. Vai ficar gravado também. Vai ficar gravado, Neide. A segunda, aí aqui tá declarando que nós temos a promessa. Não é jaguão assim não, porque tem pessoas que falam assim, você tem promessa, mas não mostra na Bíblia onde que tá a promessa. Aqui tá mostrando 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Isso, Joyce, obrigado. Promessas de heranças. Aí, quais são essas heranças agora? Olha só, a primeira herança. E que ninguém pode roubar essas heranças, viu? Ninguém pode roubar essa herança de você. Porque quem disse sim foi Cristo e quem disse amém foi ele também. Então, primeira herança é o perdão e a reconciliação. Tá em Colossenses, capítulo 1, do verso 13 ao 14. Tá falando lá, ele nos libertou do poder das trevas e nos transpassou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, você não precisa viver condenada. A condenação é do Satanás. É ele que nos condena. É ele que fica murmurando no nosso ouvido assim, você não é capaz, você não é nada, ninguém gosta de você, ninguém te reconhece, seu marido não te ama, seus filhos não te amam. Isso é mentira do cão. E você precisa repreender essa condenação com essa promessa aqui que você foi perdoada, que você foi reconciliada. Todo o caos que nasce da culpa e da acusação é mentira do Satanás. O sangue de Jesus, ele já te deu redenção total. Você não precisa viver sobre mais essas acusações. Essa é a primeira herança que nós falamos. A segunda herança, na primeira herança é do perdão. Primeira herança é da reconciliação e do perdão. Segunda herança é da identidade. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 vai falar assim, vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ou seja, mesmo em meio ao caos, você diga que você, mesmo que alguém diga que você tá rejeitado, que você é inútil, você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Tem herança também da provisão. Olha só, herança da provisão. Filipenses 4,19. Minha irmã, se tá faltando alguma coisa aí no seu lar, essa palavra é para você. A palavra de Deus diz assim, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as riquezas em glória de Cristo Jesus. Entendeu? Então, peça para o Senhor, Senhor, tá faltando isso aqui na minha casa. Tá faltando isso daqui, eu preciso que o Senhor provê. E alguém vai sentir do Senhor de te abençoar, mas você precisa pedir para o Senhor, a provisão vem dele. A provisão vem do Senhor, a provisão vem do relacionamento com o Senhor. Amém? A quarta herança é paz em meio ao caos. Meu coração não vai depender mais de circunstância. Meu coração não vai depender mais daquilo que tá acontecendo na minha vida. Entendeu? A minha paz vai vir de Cristo, porque Cristo supre as minhas necessidades. Eu sou filha dele. Meu pai é rico. O seu pai é rico, minhas irmãs. Por que muitas vezes nós ficamos mendigando coisas? Porque a gente não tem um relacionamento com o Senhor. Pede para o Senhor. A Bíblia fala que nós não recebemos porque nós não pedimos. O Senhor quer se relacionar com você. Ele quer cuidar de você. Ele quer te ajudar. Mas para e vai conversar com o Senhor. Como eu falei aqui, o Senhor já usou a minha vida várias vezes para comprar uma cesta básica e levar lá na casa da pessoa. Mas o Senhor fala e responde àqueles que falam com eles. Entenderam? Então, fala com o Senhor. Eu sei que muitas de nós aqui temos necessidades. E eu poderia, Caroline, você que escreveu aqui, eu poderia resolver seu problema agora, te fazendo um Pix para comprar o seu gás. Mas eu quero te dizer que Deus tem algo muito maior para te dar, minha irmã.
Eu sei que Deus tem algo muito maior para te dar. E o que Ele quer é o seu coração hoje. Ele quer mudar suas vestes. Ele quer mudar o seu estado de escassez. Nós já declaramos que toda mente de escassez aqui hoje caiu por terra. Caiu por terra. Então, pede pro Senhor. Caroline, pede pro Senhor. Pede pro Senhor. Senhor, eu tenho a necessidade disso daqui. Se aquilo que eu estava escutando na live é de verdade mesmo, manda alguém para abençoar aqui meu gás. Faz essa experiência com Deus e depois você vem aqui me contar. Para você ver que Deus, ele quer te dar é algo muito maior. Ele quer te dar, ele quer suprir todas as suas necessidades. Ele quer suprir todas as suas necessidades. E eu sei que a sua necessidade maior é do Senhor. Porque o Senhor é a nossa necessidade maior. Todo vazio do nosso coração, quem cumpre, quem cobre isso, quem preenche isso é o Senhor. Porque um gás faltando pode ser resolvido com dinheiro. Mas e a sua alma? Que tá aí triste, vazia, sedenta, às vezes amargurada, porque você tá trabalhando, mas mesmo assim faltou o gás. E você tá aí triste porque você precisa do gás para cozinhar. Mas o Senhor está falando para você hoje, Carolene, dependa de mim. Dependa de mim, porque eu é que trago a provisão. Eu não, né? O Senhor. Foi o que a gente leu em Filipenses 4,19. Anota aí, Carolene. Eu é que trago a provisão. Filipenses 4,19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, em glória em Cristo Jesus. Tá compreendendo que Deus quer te dar muito mais, minha irmã? Deus, ele quer te dar tudo o que você necessita, inclusive a cura da sua alma, da sua mente, dos buracos da sua alma, das compulsões que você tem e que desencadeia por não ser curadas, desencadeia em vícios, talvez o vício da comida, talvez o vício do cigarro, talvez o vício da bebida. Tudo isso são distúrbios e pecados que a gente não confessa, que vira esse caos na nossa vida. Amém? Então nós estamos aqui falando, para a gente encerrar. Primeiro a gente tem que reconhecer, né? Reconhecer e declarar em voz alta. Eu tenho herança em Cristo. Começa a falar isso aí agora. Eu tenho herança em Cristo. Eu tenho herança em Cristo. Você vai profetizar. Como que você profetiza? Eu repeti todas as referências aqui. Você vai ler essas promessas diariamente na sua vida e você vai orar declarando: eu recebo isso como verdade na minha vida. Olha só. Você vai orar, ler os versículos e você vai declarar. Isso é profetizar. Você está profetizando a palavra de Deus na sua vida. E isso é todos os dias. Ó, a Caroline falou, eu trabalho, mas só que a empresa me jogou para o INSS, aí eu não tô nem recebendo da empresa e nem do INSS até o dia de fazer a perícia. As contas não deixam de chegar, inclusive meu gás nessa hora também. Amém, irmã. Amém. Amém. E, ó, em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus, coloca... me chama lá no direct, e nós vamos falar... Não, vamos fazer o seguinte, coloca aqui seu Pix. Quem sentir vontade de fazer um Pix pra você, quem sentir que Deus tá usando, porque a Bíblia também tem uma palavra que fala sobre a lei da multiplicação. Quanto mais a gente abençoa, mais a gente é abençoado. Entendeu? Mais a gente é abençoado. Coloca seu Pix aqui por 1 segundinho que eu já vou apagar ele, tá? E quem quiser abençoar a irmã, já faz aí um Pix para ela. Seja de R$10, R$20. Não importa a quantidade. A quantidade é quanto Deus colocar no seu coração. A quantidade é quanto Deus colocar no seu coração. Coloca aqui, irmã, seu Pix. Se alguém... E ninguém é obrigado, tá, minha irmã? Nós não estamos fazendo live de arrecadar dinheiro aqui não, tá bom?
Nós estamos aqui vendo a necessidade do coração de uma irmã, ela tá expondo aqui a sua vida e eu senti, e eu vou abençoar ela. Então, se você sente também que você quer multiplicar aquilo que Deus está trazendo para sua vida, faz a sua oferta, entendeu? Põe aí, irmã, Carolene, seu nome é difícil. Carolene, põe aí seu Pix. Fala pra gente se é CPF ou telefone. E aí eu vou abençoar você. Eu me comprometo, tá bom? Eu me comprometo, eu vou abençoar você. Pode não ser a quantidade total do seu gás, mas eu vou abençoar você com um pouquinho que eu tenho, tá bom? Amém? Então você vai ter que profetizar. Profetiza. Eu recebo isso como verdade na minha vida. E pratica, né? Troque os comportamentos de escravidão que você tinha por atitudes de herdeira, né? O herdeiro, ele confessa, ele ora, ele semeia e ele se posiciona. Então, olha só, o herdeiro que recebeu essas promessas como verdade, o que ele vai fazer? Ele vai declarar, ele vai confessar, ele vai orar, ele vai semear e ele vai se posicionar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Coloca aí a mão no seu coração que nós vamos encerrar agora com uma oração. Coloca a mão aí no seu coração e fala assim: Pai, em nome de Jesus, eu declaro que todo véu de ignorância, de dúvida e de medo cai por terra agora, em nome de Jesus. Eu ativo a redenção de Cristo na minha vida, a paz, a provisão, a identidade e o propósito que Cristo conquistou na cruz do Calvário por mim. Eu profetizo que minha casa, minha mente e minhas finanças se alinham ao teu reino agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero saber aqui quem ainda não convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Quem ainda não chamou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida? Escreve aqui que eu vou orar agora para você receber o maior presente que o ser humano pode receber na vida. E se você também estava afastado, né? A Tati estava afastada. Carolene, você tem já Jesus na sua vida? Você tem Ele como seu Senhor e Salvador? Você que estava afastada, que você deseja hoje receber essa herança e quer voltar, ó. A Tati falou que quer voltar. Glória a Deus, Tati, eu vou orar por vocês. Caroline, daqui a pouco a gente já vai pegar o número do seu CPF aqui, tá bom? Eu não sei aqui no YouTube se tem algum recurso de falar no privado. Lohana, vê se você consegue chamar a Carolene aí no privado e pegar o CPF dela. Então, nós vamos orar. Se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você já tem e estava afastada e essa mensagem falou com você, o Senhor hoje, Ele quer te dar essas heranças, Ele quer ativar o seu legado, Ele quer ativar o seu propósito, Ele quer te tornar filha, Ele quer fazer você ficar dependente dEle. Amém? Dependente dEle no sentido de te proteger. Quando a gente depende do Senhor, a gente tá protegida. Porque a gente muitas vezes toma decisões erradas, a gente não sabe fazer como tem que ser feito, a gente não sabe agir. Olha o tanto que a palavra de Deus nos direcionou hoje. Você não foi abençoada com essa palavra? A palavra não ardeu no seu coração? Então, irmã, por onde começar aqui no seu canal? Eu estou tendo problemas com a comida e numa oração pedi ajuda a Deus e hoje do nada apareceu o seu conteúdo para mim. E como te achei aqui no YouTube. Olha, aqui no nosso YouTube tem bastante conteúdo. Você pode ir vendo os conteúdos, veja o que tem alguns sobre alimentação que eu disponibilizo, porque sobre alimentação a gente faz mais na mentoria, né? A gente faz mais na mentoria. Mas se você vir aqui no YouTube participar
das nossas lives, né? Eu sempre tô dando dica de como que você faz. Você tem a oportunidade de participar da nossa mentoria também, só que a nossa mentoria vai abrir de novo só em setembro. Ela tá numa turma agora, ela não abre a todo tempo, né? Porque a gente tem um compromisso de pregar a palavra de Deus. Mas se você for vendo, lá no Instagram tem bastante conteúdo que te ensina como lidar com a comida, como lidar com a compulsão. As mulheres que estão vendo lá, eu recebi hoje o testemunho de uma mulher que ela já eliminou 7 quilos só de o Espírito Santo tá fazendo ela entender o nosso conteúdo, tá bom? Então faça isso também. Tem também lá no nosso Instagram, tem lá muito material bom, tá bom, Joyce? Pode maratonar aí, fica à vontade. E o nosso momento aqui do devocional também, que é muito importante pra gente saber quem a gente é em Cristo, as promessas que tem na palavra de Deus pra gente, tá bom? Pra gente pôr em prática e viver isso. Isso é sobrenatural. Então eu vou orar por vocês agora. Vocês aí que querem voltar pra Jesus, vocês aí que querem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você fala com o Senhor agora. Fala com o Senhor. É você e Deus. Agora eu vou fazer uma oração com vocês, mas é você e Deus. Deus, ele vai ver a intenção do seu coração. E essa intenção é que vai realmente ativar aí o poder de Deus na sua vida. Amém? Então fala assim: Senhor, nosso Deus e nosso Pai, até hoje eu tenho andado longe dos teus caminhos. Mas hoje, Senhor Jesus, eu volto para os teus caminhos. Eu peço que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, sobre a minha vida e traz a reconciliação. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda a compreender essas heranças que tem disponível para mim. Me ajuda a compreender essas heranças que o Senhor tem para minha vida. Me ajuda a profetizar, me ajuda a declarar e viver como filha, viver como filho. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a minha vida ao senhorio de Cristo. Eu volto para Cristo hoje e eu recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Me livra, Senhor, da condenação eterna. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Alguém escreveu: emagrecer com oração é possível? Sim, é totalmente possível. E a alimentação, ela é muito espiritual. Para quem não sabe, muitas vezes está preso a regras, está preso a cardápios, está preso a dietinhas da moda, que às vezes até consegue eliminar peso ali, mas não consegue manter. Porque quem nos capacita a emagrecer, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa mente, do nosso corpo como templo do Espírito Santo, cuidar dos impulsos, né? Cuidar dos nossos impulsos é o Espírito Santo de Deus. É o que a gente ensinou aqui. Amém? Carolene, você tá aí ainda? Fala aqui pra nós. Você tá aqui ainda, Carolene? Nós já vamos encerrar. Bom, como ela não passou, gente, a gente estava disposta, Deus tocou no meu coração para ajudá-la, mas como ela não passou, vamos, minha filha, cadê seu contato? Cadê seu CPF? Vamos, passa aí para nós. Passa aí para nós vamos te abençoar. Quem sentir no coração, né, o desejo de abençoar aqui a Caroline e também a nossa irmã Neide. Vamos aqui abençoar a nossa irmã Neide também, irmã Neide. Coloca aqui o seu Pix, o seu CPF. Você diz que tá com o seu chuveiro queimado, você diz que tá com a sua geladeira vazando. Coloca aqui seu Pix se você tá aqui e a gente vai, quem sentir desejo, viu, minhas irmãs? Ninguém é obrigada, a gente não tá fazendo vaquinha, nada. Eu não costumo fazer isso, primeira vez que eu tô fazendo isso aqui na minha live, entendeu? Porque eu senti desejo. Sim, minha irmã, passa o seu CPF, passa o seu CPF. Então, se você sentiu desejo, abençoa. A Bíblia, ela fala da lei da semeadura, né? Isso, passa aqui, irmã Neide, seu celular, passa aí. Lohana, anota aí.
Anota aí o CPF da Caroline e o telefone aí da irmã Neide. Vou dar 40 segundos, hein? Pra gente já encerrar a live. Só vou falar aqui da bênção que a gente recebe quando a gente abençoa outra pessoa. Enquanto vocês colocam aí. A Bíblia, ela diz que mais bem-aventurado é aquele que abençoa. É aquele que... a Bíblia diz lá em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E ela diz também, lá em 2 Coríntios 9:6, quem semeia pouco, pouco também colherá. Quem semeia com fartura, com abundância também colherá. 2 Coríntios 9:6. Então, aqui a gente tá vendo a lei da semeadura. Quando a gente... Cadê o seu CPF? Você já passou? Caroline, se você não mandar o número do seu CPF, a gente não consegue fazer para você o Pix. Nós já vamos encerrar a live. Irmã Neide, vocês também, se você não passar o seu celular, a gente não consegue fazer o Pix para vocês. Não chegou nada aqui para nós. Faz assim, Caroline. Caroline e irmã Neide, vai lá no meu Instagram, me chama no direct. O meu Instagram é Emagreça com a Bíblia. Vai lá no meu Instagram agora, me chama no direct e me passa no meu direct lá o Pix de vocês. Ó, é esse daqui, ó. Tá? Emagreça com a Bíblia. Angelita Caio. Emagreça com a Bíblia. Vai lá, me chama no direct lá e depois eu ponho lá no grupo para quem quiser abençoar vocês, tá bom? Um beijo para vocês, embaixadoras. Amanhã a gente vai estar aqui de novo, se Deus assim nos permitir, para estudar a palavra de Deus, buscar o direcionamento de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém? Obrigado, filha. É esse arroba aí, emagreça com a Bíblia, tá bom? Deus abençoe vocês. Fique na paz do Senhor. Eu não sei se o Instagram não permite, né? Aparecer número aqui. Eu acho que permite. Não sei. Mas, tá bom? Beijo. Fique na paz do Senhor Jesus.